Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, olha, nós aqui do Café Cor e Estilo temos como princípio na vida ajudar, compartilhar. E pensando nisso e diante de tanta coisa que a gente passou aqui no decorrer desse ano, tantas histórias, falamos tanto sobre vestir, sobre imagem, ficou uma pergunta. Será que todo mundo tem mesmo que vestir? E pensando nisso, bolamos um projeto, algo muito especial, uma campanha, colorindo vidas e vestindo amor. E agora eu convido você a participar conosco dessa campanha, com doações de roupas e material de higiene pessoal. Teremos pontos de coleta espalhados aí pela nossa cidade. Você sabe que o meu desejo maior é colorir esse mundo, mas eu preciso de ajuda. Fica pesado demais fazer isso sozinha. Por isso, conto com a sua ajuda, o seu apoio. Para mais informações sobre os pontos de coletas, tá tudo aqui na nossa rede social. Conto com vocês. Olá, todos bem-vindos à nossa Sala Colorida. Mais um programa especial, mais uma quarta-feira e vocês já sabem, às 19 horas a gente tem esse encontro marcado. Ai, que alegria! Cada dia, cada programa um convidado especial e hoje não vai ser diferente. Mas a gente tem o hábito aqui de começar o nosso programa agradecendo. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer aos nossos patrocinadores, claro, eles que possibilitam que esse projeto vá ao ar. Então a gente quer agradecer a Cheirinho Bom, a doutora Gabi Marinho, a Liz Multibrand, a doutora Valquíria Ceruti e o apoio da Capelli e da amiga Tô Pronta. Então hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é uma referência, sim, na nossa cidade, na nossa região. Vai ser fácil de vocês saberem aí, já viram nas redes sociais, mas ela é formada pela UFSM em 1995, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela mesma faculdade, 96, 97. Fazendo pós em medicina integrativa, isso é prova de que ela não para, e especialista em cirurgia e estética íntima. Ficou fácil, né? Ela é diretora técnica da clínica Avivar e tem os filhos Enzo e Henry. Eu acho que essa parte da mãe do Enzo e do Henry são as mais fortes. É isso, hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Asta. Uau, e ela veio com a blusa azul, que na hora que ela entrou, meu olho, ó. Obrigada. Maravilhosa. Prazer em tê-la aqui. Prazer foi meu, assim, agradeço pelo convite. E aí vamos conversar, né? Vamos. Papo bem gostoso hoje. Vai sim, com certeza. Doutora, eu acho que fala-se muito, e a senhora então já deve ter falado muitas entrevistas, enfim, sobre suas especialidades e tal, mas a gente tira um tempinho aqui do nosso programa, claro, a gente quer entender muito mais sobre o seu trabalho, mas entender como é que tudo começou, né? E até chegar a essa doutora que todo mundo conhece, a referência, de onde é que veio, como é que entrou a medicina na sua vida. Eu queria ter o prazer de conhecer um pouquinho mais a Asta, né? Antes de ser doutora, a Asta. Na verdade, assim, eu acho que eu já vim predestinada para ser médica, porque como eu sempre falo, eu não lembro de eu querer ser outra coisa, não ser médica, desde sempre, né? E eu era questionada pela minha mãe, realmente é isso que você quer, né? Porque geralmente os pais empurram para fazer medicina. E a mãe dizia, minha filha, é tão difícil entrar na faculdade de medicina, não tem ninguém médico na família, né? De onde tu tirou isso? Eu disse, mãe, eu quero ser médica, eu sempre gostei. E eu não tinha, assim, essa visão de que médico cuidava de doente. Eu sempre achava que a gente promovia saúde, né? Salvava vidas, essas coisas assim. Então, não tem ninguém na família que é médico e eu sempre digo que a medicina aí, na verdade, né, a gente sempre como médico diz que é a medicina que nos escolhe e nós não escolhemos a medicina. Então, tem profissionais que são escolhidos. Eu acho que eu fui escolhida. Então, assim, estou feliz com a minha profissão e é uma profissão que a gente não é assim, terminou a faculdade, eu estou formada e pronto. A gente, cada vez que a gente estuda, a gente sabe que a gente sabe pouca coisa. Porque o mundo da medicina é tão assim amplo, o universo é tão grande e quando você está num caminho assim, você vai assim. Quando você abre uma janela, você abre uma gama de conhecimentos. Daí você vem para cá, abre outra janela, outra gama de conhecimentos. Então a gente nunca para e quanto mais a gente estuda, mais a gente quer saber.
né? Então a gente não para. Então assim, eu vim, né? Aí eu fiz a faculdade, fiz os 6 anos, depois fiz residência. E, na verdade, eu queria sempre ser cirurgiã, né? E como o mundo da medicina, a parte cirúrgica é uma parte ainda assim que é mais dominada pelo homem, e chegou no final da faculdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa cirúrgica. Então, a gente tem as áreas cirúrgicas e as áreas clínicas. E aí, como mulher, ele sempre vai fazer pediatria, vai fazer clínica médica, vai fazer cardiologia, né? Eu falei assim, não, quero ser cirurgiã. Mas o serviço de residência do meu hospital era um serviço que nos últimos 10 anos nunca teve, quer dizer, nos 10 anos só teve uma residente mulher. Caramba. Então, eu não tinha assim, não era muito polida politicamente, não tinha muita amizade com os professores, né, da área de cirurgia geral. Então, eu vi assim que era um pouco difícil. E na época, não era simplesmente a nota que a gente tirava na prova para conseguir a vaga. Né? A gente tinha a nota, né, da Anhiggs, que era da Associação Médica do Rio Grande do Sul, tinha as notas da prova específica e tinha entrevista que valia 50%. Assim, eu nunca vou ter chance de passar, né, com esses professores. Sim. E aí eu fui para a área de ginecologia e obstetrícia, né? E a gente foca muito, aqui principalmente na Bahia, a residência foca muito em obstetrícia. Lá no Rio Grande do Sul, onde eu venho, a gente tem a área da ginecologia muito forte. Então o segundo ano de residência é praticamente só cirurgia. Então foi ali que eu me achei, na cirurgia. A gente fazia cirurgias de grande porte. Na minha residência a gente fazia cirurgia de mastectomia, fazia muito a parte de mastologia, né? Então, por isso que hoje as minhas pacientes, elas vão no consultório, eu atendo elas assim com total segurança na área de mastologia. Não faço mais cirurgia, antes eu fazia cirurgia de mama, hoje não faço mais. Fiz muita obstetrícia, né? Que é a parte de nascer os bebês, pré-natal. Hoje também não faço mais essa parte. Eu operei muito aqui em Barreiras, a parte de ginecologia mesmo. Então eu digo assim, se eu olhar aí uma grande percentual de mulheres de Barreiras, eu já fiz cirurgia ginecológica, tanto cirurgia abdominal, de problemas de útero, tirar útero, as cirurgias vaginais, né, que é a cirurgia de períneo, levantamento de bexiga, correção de fístulas, essas coisas todas, que é da ginecologia. E aí depois de um tempo, meio que assim, cansei não, mas eu fui evoluindo, né? Claro, e aí veio a estética íntima, porque é uma área assim que na faculdade a gente não tem esse enfoque estético, a gente só trata a doença, opera muita vulva, vagina, mas com problemas de parto, bexiga baixa, rotura de períneo, a gente faz. Mas quando chegava na parte da estética, eu sabia que faltava alguma coisa, porque a gente não tinha, né, aquele ensinamento. E quando eu fui procurar livros para estudar sobre estética íntima, não tinha livro publicado, isso há uns 8 anos atrás. E aí tu começa atrás, e começa a procurar curso, e começa quem faz. E era raro você ter curso de estética, de cirurgia íntima. E livro só tinha uns 2 livros de publicação nos Estados Unidos. E aí eu comecei a ir atrás desses, né? Porque eu não me sentia assim qualificada e também não ficava satisfeita com o resultado das cirurgias estéticas que a gente fazia, porque sempre acaba que aparecendo. E porque na verdade a gente, nem como ginecologista, a gente não tem o conhecimento da anatomia, da inervação, da vascularização, da parte estética da vulva. Quando a gente imagina, nós, médicos, ginecologistas, a gente não sabe como é que funciona o clitóris, como é que é a inervação do clitóris, da onde vem a vascularização. Então, tu tem medo de mexer ali, porque tu não sabe, não, vai tirar a sensibilidade. Não vai tirar a sensibilidade, porque a gente não conhece. Aí quando você estuda, tu vai procurar, eu fui procurar no meu livro de anatomia, que é um livro assim bem conhecido, que todo mundo usa, não tem vascularização e nem inervação da vulva, da parte de clitóris, não tem. Aí na parte de pênis, tem lá 20 páginas sobre tudo.
e do clitóris não. Então, assim, é uma falha do nosso ensino. E até hoje, nas faculdades, eu até não peguei a última edição, né, do Sobota, que é o nosso livro de anatomia, se tem essa descrição. Hoje a gente tem grandes nomes no Brasil. O Brasil, como sempre, na área estética, a gente tem grandes nomes aqui no Brasil. Tem a doutora Tina Batalha, que assim, que palestra em congressos internacionais, ela já publicou livros, então a gente tem uma descrição disso. Hoje, se procura literatura, vai ter, né? E, então, por isso que hoje a gente fala muito e tem as nossas vulvas e a gente mostra lá, porque geralmente nós, como ginecologista básico, você chega e você quer olhar o colo do útero e o útero. Você nem dá bola para a parte externa, né? E às vezes a paciente tem aquela queixa. E que nem hoje eu pergunto para elas, elas às vezes não queixam porque elas ficam com vergonha, mas o médico não me perguntou. Ou às vezes fala para o médico, diz, não, mas é assim mesmo, todo mundo é assim, né? Todo mundo tem uma vulva diferente e é assim mesmo. Quer dizer, você acha que essa falta à medida que você foi tentando buscar algumas respostas e não encontrava, isso trouxe uma inquietação e com mais interesse pelo assunto? Exatamente, porque você vê que são poucas pessoas que entendem disso, né? Tipo, Brasil. É uma área que então eu quero entender mais. Exatamente, e assim, e quanto mais a gente fala, mais procura tem, né? E eu há 10 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu mexia isso, a gente acabava nem questionando muito, né? E nem sabia responder direito às perguntas das pacientes, porque você não tem um conhecimento. Ah, mas doutora, se eu mexer aqui, vai tirar a sensibilidade? Você fica assim, não vai. Mas você não tem aquela certeza. É um risco, né? Então, assim, e hoje, com o advento das reposições hormonais, na verdade, das modulações hormonais, onde as mulheres usam muito hormônios sintéticos, né, para fazer hipertrofia muscular, acaba sendo um hormônio que faz estímulo dessa parte vulvar. Então, tem aumento dos pequenos lábios e tem aumento de clitóris. Então, tem muita mulher com clitóris grande por causa do uso de um hormônio sintético que é usado, que na verdade foi desenvolvido para tratar endometriose, é ótimo para tratamento de endometriose, mas o efeito colateral era da hipertrofia muscular, da acne, então assim, porque aumentava muito a testosterona e baixava o estrogênio, então faz com que a mulher fique com mais testosterona, ela fique mais musculosa, tem umas que ficam com a voz grossa, com a pele cheia de acne, cai o cabelo, hipertrofia de clitóris, então tem muito isso. Então, claro, se usado na dose certa, dose baixa, para fazer tratamentos específicos, não tem esse problema. Só que, assim, ele está sendo muito usado pelo efeito colateral, que é a hipertrofia muscular, só que vem os outros efeitos juntos. Sim. E aí a gente acaba tendo essas mulheres com hipertrofia de clitóris, que muitas aceitam bem e outras não. E aí, nesse caso, tem que ser um processo cirúrgico ou parando de usar o hormônio? Não, esse que é o grande problema. O músculo, se você parar de usar esse hormônio, o músculo regride. Agora, a voz não volta e nem o clitóris volta, né? E outro efeito dessa medicação, né, é que você perde gordura. Então, você vai ficar com a bunda bonita, com a coxa bonita, a celulite vai embora. Mas você perde gordura da vulva também. Então, você fica com aquela vulva emagrecida. E o rosto também. Então, você fica com os lábios externos magrinhos e o clitóris grande. Não é com todo mundo, mas acontece, né? E aí, a gente tá aí para ajudar. E aí tem o tratamento estético, que é aquela que tá com a vulva magrinha, a gente faz preenchimento, que nem eu digo para elas. Que legal. Tudo que você faz no rosto, né, você faz na vulva. Então, você quer fazer preenchimento, você faz. Tem umas que querem a vulva gordinha. Tem essas que ficam emagrecidas, mas tem umas que já geneticamente são magrinhas, mas querem os lábios mais gordinhos. Aí tem as que a gente faz bioestimulador, porque a gente vai envelhecendo e a gente vai derretendo, né? Vai ficando, né? Vai tudo caindo e lá embaixo tudo cai também. Então a gente faz bioestimulador. Os mesmos que a gente faz no rosto, a gente faz lá. Gente, né? Que sensacional. Tem tudo isso.
Aí é a parte da estética. Sim. Tem clareamento, faz botox, né? Tem paciente que tem o músculo muito firme, muito forte, às vezes tem contração dessa musculatura, a gente faz botox também para fazer esse relaxamento da musculatura, né? Então, assim, tem de tudo. Clareamento, tem peeling. A cera, a agressão da cera, ela de fato, ela escurece a região? Escurece. Uma das coisas assim que mais a gente que mais procuram lá no consultório de estética é o clareamento da vulva. Só que a primeira coisa que eu digo assim, primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer depilação a laser, porque tanto a Gillette quanto a depilação a cera e a luz pulsada não é laser, né? Sim. E laser, a gente tem vários tipos de laser, então todo mundo fala em nome de aparelho. Só que assim, laser tem Alexandrita, tem ND-IAG, tem o Erbium, né? E desses você tem vários aparelhos. Então eu digo assim, faça um laser frio. Né? Um laser frio, e a luz pulsada, que é a depilação mais barata, ela queima, então tem vários pacientes que têm um escurecimento maior ali, e aí a gente tem que entrar com peeling, tudo isso, mas é uma coisa assim que eu não gosto muito, porque na verdade as pacientes vão baseadas em photoshoppings que elas veem, e a pele da vulva, ela sempre vai ter 1 ou 2 tons mais escuros do que o resto do corpo. É que nem eu digo para as mulheres, como é que é o saco do homem? Não é escuro? Sim. É a mesma coisa. Na anatomia, a bolsa escrotal corresponde aos grandes lábios. Então, ele sempre vai ser mais escuro, toda essa região. Pela forma de ter mais melanócitos aí nessa região. E também tem uma região que é uma região mais quente, é uma região que tem mais receptores hormonais e é uma região que tem muito atrito. Então, ela sempre vai ser, nunca vai ter... Eu que sou branca, um fototipo bem branco, né? Não tenho a vulva dessa corzinha. Ela sempre é um pouquinho mais escura. E a paciente, às vezes, ela é morena e quer uma vulva rosa. Isso não é realidade, não existe, né? Então, às vezes vem, não, mas tá muito escuro. Não é compatível com o tom, né? E claro que tem as que têm a agressão do atrito, muita calça, as pacientes que fazem pedal, né? E muita roupa justa, e às vezes tem aquela que tem o pelinho encravado, e aquilo ali escurece muito, então tem esses tratamentos. Por isso que eu digo, a primeira coisa para clarear é fazer uma depilação a laser, e com laser bom, né? E que geralmente o laser bom é aquele que você faz e não sente dor. De laser que sente dor é um laser que esquenta muito, e aí se esquenta, vai... E eu tenho um laser lá. É um laser assim que é usado no mundo todo. O laser que eu tenho é um laser de Alexandrita. Ele é um laser que não dói, tanto que os homens fazem muito porque não dói. Se os homens fazem porque não dói mesmo. Eles fazem barba, pescoço, contorno de barba, né? Porque realmente não tem dor. Desse já atendi ele é preto, pele preta, e tem aquele pelinho muito encravado. Ele diz, mas eu fiz 6 sessões lá, não sei o que, e parei de fazer, porque doía muito. Eu disse, não, lá na clínica, se você fizer e se doer, eu faço, aí eu não te cobro se doer, né? E, não, é só isso? Tem certeza que já fez? Já fez, né? Porque não dói, realmente não dói. Então, assim, são tipos de laser diferentes. E nem nós médicos sabemos quais os tipos de laser. Eu, quando comecei a entrar nesse mundo de laser, eu não sabia nada. Para mim, laser era uma coisa só. E não. Tem laser para depilação, tem laser para parte vascular. Então, não é um aparelho só. Né? E aí tem o laser de CO2, que é cirúrgico, é aquele laser que a gente faz no rosto, que ele é bem agressivo e que dá os melhores resultados. E aí você tem toda a linha de laser, que é o laser que os fisioterapeutas usam, que é outro tipo de laser, que é já um padrão diferente, né? Um tipo de luz diferente. Mas, assim, existe um mundo de lasers que nós não aprendemos na faculdade também. E daqui a pouco novas tecnologias, né? Porque não para, como você falou. Deixa eu entender só em que momento você chegou à conclusão de que houve essa transição de que da ginecologia, né, da obstetrícia para, de fato, a estética. Não agora, a partir de agora. Houve isso de forma marcada, decidida, ou foi algo que você foi deixando... Exatamente. Eu e mais 2 colegas minhas ginecologistas, a gente sempre operou muito, né? E a gente é mais ou menos da mesma idade, assim, e a gente sempre
sempre foi as que mais operaram aqui em Barreiras. E a gente fazia, e quando a gente fazia cirurgias, a gente discutia entre nós. Mas eu queria aprender a fazer melhor, não fico satisfeita com esse resultado. Aí as 3, 1, 2, 3, não, vamos procurar um curso e vamos fazer. Aí fiquei o ano inteiro, vamos fazer o curso, agora não dá, vamos fazer o curso, agora não dá. Não sei o quê. Eu fiquei o ano inteiro tentando levar elas. Aí chegou um momento, eu disse, não, então eu vou sozinha. Menina, já me inscrevi, já fiz a minha inscrição, tô indo. Então tá, vai lá, faz, depois nos diz como é que foi, se valeu a pena, não sei o quê. Aí fui eu pra Brasília, né? E até hoje elas não foram fazer o curso. Mas assim, foi da gente conversar e a gente saber que a gente não tinha essa formação. Então a gente sabia que faltava alguma coisa, a gente não ficava satisfeita com os resultados. E eu segui em frente e elas ficaram, né? Aí de vez em quando eu dou umas dicas pra elas. Vai que uma hora dessas elas acham. E aí umas dizem assim, não quero me meter com isso, vou mandar pra você. E fez e se encontrou, né? Sim, porque a gente percebe porque poderia ter tido, ainda mais porque a gente tá falando de uma profissional estável, né? Porque uma coisa, eu imagino, de uma recém-formada, que está ali achando que seria de uma forma e no decorrer do início ali da carreira, poxa, não era bem assim, não gosto, e descobri. Mas a gente está falando de uma profissional que já conceituada, que já vinha. E porque eu venho de uma formação assim de cirurgia, da parte cirúrgica ginecológica muito forte, de fazer cirurgia oncológica, né? E eu gostava daquilo. E eu tinha uma época aqui em Barreiras que eu fazia 13 cirurgias num dia. Eu entrava pro centro cirúrgico, eu operava em 2 salas, saía de manhã para outra, né? Então, assim, eu fazia muito e gostava, saía de lá bem feliz, cansada, mas feliz, né? Mas e daí a gente vai para uma cirurgia que é mais delicada, né? A técnica mais, assim, aprimorada. E a gente que é cirurgião raiz, que a gente fala, a gente gosta de... É um negócio, né, meio power, assim. Então, o negócio é bem delicado, fio fino, instrumentalzinho fino, né? E a gente gostava eu digo assim, é muito mais rápido fazer uma cesárea do que fazer uma cirurgia íntima, porque ela é delicada. E essa cirurgia íntima, ela também é feita em centro cirúrgico ou são procedimentos que a gente consegue fazer? Não, hoje eu com o laser, eu consigo fazer tudo em ambiente ambulatorial. Anestesia local, o paciente fica acordada, não sente nada, conversa com a gente, fica lá mexendo no telefone. Olha que maravilha. Ela fica com o telefone na mão. Assim, quer um remedinho para dar uma relaxada? Não, doutor, não precisa, né? Porque assim, a gente tem passa anestésico local, para depois fazer anestesia local, passa um cremezinho ali, então não sente nem a picadinha da agulha. E você faz, e sangra muito pouco, porque a gente faz com laser, né? Então a gente faz tranquilamente. É menos do que ir no dentista arrancar um dente. Que maravilha. E sai de lá caminhando. Olha né? isso. E é bem tranquilo, e não sente dor. Claro, o pós-operatório, depois que a anestesia, claro que você vai sentir, né? Porque embora você fez com laser, você corta, dependendo do lábio, tem uns que você só consegue retração, mas a maioria tem que cortar, né? E aí você vai sentir, mas nada que um analgésico não resolva, né? E como é? Porque eu fico imaginando o fato de ser íntimo, tanto a abordagem da médica, eu acho que no início, principalmente quando a gente está falando de um interior, né? Quando a gente fala de interior, as pessoas, tantas coisas chegam depois, como as informações. Então, abordar isso, e que você faz isso lindamente, assim, sem problema algum, a gente assiste um vídeo atrás do outro, explicativo, faz questão de colocar isso, mas como é que no início foi essa tive assim muita dificuldade, porque na verdade quando você começa você tem que ter aquele cuidado, né, porque muitas vezes a paciente tem uma vulva que é uma vulva que tem os lábios grandes e ela não tá nem aí para ela, aquilo ali tá ótimo, né, e tem outras que tem uma vulva que não é tão feia, né, no parecer, e acha que é horrível. E aí, quando eu mostro as fotos dos antes e depois, já saí dela bem feliz, que a dela não é a pior. Mas, assim, desde o início eu não tive dificuldade. Porque, assim, eu sempre abordei muito, conversei muito, assim, muito abertamente. E depois que a gente começa a postar os vídeos, elas já vão lá te procurar especificamente para fazer a cirurgia, né? Não é na consulta ginecológica de rotina que você vai questionar ou ela vai te falar
falar isso. Não, já vim aqui, já doutor. Já é algo que... Exatamente. Já procurei, já vi gente, eu ia operar em Brasília, operar em Goiânia, não sei o quê. E aí, agora que eu sei que você faz, elas vão lá, especificamente para isso. E claro que tem aquelas que na hora do exame, né, aí você vê, mas isso te incomoda? Não? Porque assim, a maioria das pacientes fazem porque incomoda, porque às vezes o lábio é muito grande e ele sai, né? E aí, na hora de colocar calça jeans, uma calcinha de renda não consegue colocar, a que faz ciclismo incomoda, na hora da relação sexual, aquela asinha de borboleta, que às vezes não é uma asinha, é um asão, ele dobra para dentro. Então, são várias queixas. Sim. E aí, isso é a parte funcional, não é só para ficar bonito. É porque incomoda, sim, né? E aí elas, realmente me incomoda, não sei o quê, mas eu já falei pro fulano, ele disse que é assim mesmo, não sei o quê, né? Eu já falei pro meu marido, ele disse que não precisa mexer, né? E porque eu sou questionada por vários colegas, mas você tá fazendo uma coisa que não tem necessidade. Para que vai fazer se ninguém enxerga? Assim, as pacientes, elas vão lá por elas, né? E a maioria tu pergunta, e o parceiro? Não, meu marido ou meu namorado não quer que eu mexa, que tá bom assim, porque o homem não tem essa visão da vulva. Quem fica olhando é mulher, né? É que nem celulite, eu digo, mulher não enxerga. Homem não enxerga celulite, quem enxerga celulite é as amigas, né? Então, às vezes você corta o cabelo, pinta o cabelo, o marido nem vê que pintou, né? O homem não tem essa visão. Eu não sei se é porque eles querem ser corteses e tal, mas eu lembro quando eu fiz a mama, quero um incomodado, tá lindo, meu amor, tá maravilhoso, não precisa. Aí quando você faz, nossa, claro, como ficou bom, né? Mas não precisava, tava tudo tão bom, nossa, nada tão bom que não possa melhorar. Mas é isso aí que eu questiono, depois, né, que elas fazem, daí, como é que é aí o parceiro? Não, agora ele gostou, porque muitas, eu tenho pacientes, assim, eu tinha uma paciente, assim, bem do início, ela é 25 anos casada, e ela ia fazer a lua de mel, né, uns 6 meses depois, e ela tinha o padrão de comparação dela era a irmã, né, então a irmã tinha lábio bonitinho, pequenininho, e ela não, tinha um lábio grande, e elas, não, agora eu vou fazer a cirurgia, porque eu quero fazer minha lua de mel e ficar bem à vontade na frente, porque na verdade elas se escondem. Eu tenho, e aí ela fez a cirurgia, disse que a lua de mel foi maravilhosa, depois de ficar lá bem à vontade, o marido podia olhar do jeito que quisesse, né? Porque os homens gostam de olhar. E se você não está feliz, você fica tímida, você não deixa olhar. Você trava, e aí o outro sente, né? É uma questão de segurança. Exatamente. E aí tem uma outra paciente também que eu fiz, e ela disse que o marido nunca tinha, ela já tinha uns 50 e poucos anos, não é menina novinha que faz, mas 50 e poucos anos, ela disse, meu marido nunca viu a minha vulva, nunca viu. Né? E aí ela fez uma história lá para fazer a cirurgia, porque tem que ficar ali umas 3 semanas até cicatrizar bem. E ela diz assim, não, agora eu tô fazendo tratamento dentário e já vou aproveitar e vou fazer a cirurgia, porque daí eu digo para ele que não dá, que meu dente tá doendo, que não sei o quê. E aí mulher sabe, mulher inventa, né? Tá menstruada, é o dente que dói, dor de cabeça, e vai. E aí quando ela voltou, daí já mostrou pro marido, não, foi assim, ó. Ele colocou a mão lá e disse, tem alguma coisa diferente aqui. E disse que andava agora, que ela anda só sem calcinha dedicada, que tão feliz que ela tá. Olha isso, gente. É então assim, ela se liberta daquilo, né? E quando eu mostro as fotos, então assim, a gente não tem noção de quantas vulvas diferentes e qual, assim, a gravidade, o tamanho, né? E a percepção que a paciente tem. E tem vulvas realmente que tem lábio muito grande. Tem umas que eu mostro para as pacientes e elas falam, se assustam, porque nunca viram aquilo, né? Então eu digo, quem vê vulva é ginecologista e depiladora. Depiladora. Eu recebo muita paciente que a depiladora fala, né? E a depiladora às vezes não tem nenhum jeitinho de falar. E aí, mas a minha depiladora falou que meus lábios eram muito grandes, eu vim aqui ver. Agora imagina como é que chegou essa... Aí você falou das imagens que você mostra, no seu consultório, no fundo, né, tem um quadro. Eu queria que você falasse desse quadro, que é sensacional. Eu demorei um pouquinho para entender o que era, mas aí agora vai todo mundo correr e olhar nos stories, né? Os quadrinhos que estão atrás. São os quadrinhos brancos. Sim. Na verdade, aqueles quadros é quadro de um artista plástico, chama A Muralha das Vulvas. Na verdade,
Quando ele fez, ele lançou como muralha das vaginas. Então, e ele era criticado por isso. Por quê? É outra coisa que dá para esclarecer. Vagina é o canal, né? É o canal. E vulva é a parte de fora, grandes lábios que hoje a gente chama de lábios externos e os internos, clitóris, capuz. Eu digo, a vulva é a nossa cara e a vagina é a boca. Então é assim que é. Então hoje tá como lá a muralha das vulvas. E isso tá exposto no Museu do Sexo em Londres. Então quem andar por Londres, se quiser olhar lá, vai estar lá o original. Na verdade são esculturas em gesso. São esculturas verdadeiras de 800 mulheres voluntárias de Londres, tá? Então você vai ter vulvas novinhas de 18, de 50, de 60, 30, 40, gordinhas, magrinhas, de todas, bonitinhas, feinhas, todos com piercing, sem piercing, tem umas com piercing, né? Tem piercing. Então são 800 vulvas e é interessante que a gente chega, as mulheres chegam lá no museu e olham aquelas 800 e ficam procurando a sua, né? E aí não encontram, porque eu sempre digo que vulva é que nem o nosso rosto. Você pode ter alguém parecida, pode ter a irmã gêmea, mas sempre você é única, não tem vulva igual. Então, às vezes eu atendo as irmãs, assim, você vê que mais ou menos, e esses dias mesmo aconteceu lá no consultório, que eu fiz a cirurgia íntima de uma menina, acho que tinha 18 anos, e porque ela não gostava, né, tinha o lábio grande e tal, e aí a mãe dela levou ela, e ela foi fazer a cirurgia, aí lá no meio da cirurgia, ela, mãe, aí depois que eu fizer a minha, agora, depois que eu, né, terminar a minha, e aí você pode vir fazer a sua, e aí eu disse pra ela, a tua mãe não precisa, ela, como que não precisa? Eu disse, sim, você não é igual a tua mãe. Deve ter puxado pela família do pai. Sim. Então, assim, elas sempre acham, né? E acontece ao contrário. Também, uma mãe foi levar uma menina, tinha, assim, acho que 11, 12 anos, pré-adolescente. Já quando começa a crescer a mama, a vulva também cresce. Então, o lábio, com aquela vulvinha infantil, de uma hora para outra, 3 meses depois, você olha, tá aquela vulva com aquele lábio. E a mãe chegou assim para mim e disse, doutora, eu vim trazer minha filha aqui porque tem alguma coisa errada. Eu disse, o que tem errado, né? Até eu falei, né? Olha só como é que ela é. Eu disse, não tem nada de errado, mãe. É assim mesmo, né? Ela é diferente de você. Sim. Mas então, assim, o padrão que ela tinha era o padrão dela. E aí viu a menina com aquele lábio. E eu digo, depois eu até chamei ela para não falar isso. A menina vai ver, não tá nem, tá adolescente, não tá nem ali. E aí a mãe disse, meu, tem uma coisa errada. Ela já vai achar que aquilo tá errado. E na verdade não é. É só uma anatomia diferente. É que nem eu digo, tem gente que tá com a orelha de abano, né? Tem outros que não. Por que na família todo mundo não tem? Que uns vão puxar para um lado e outro lado, é a mesma coisa. E como é algo que não tá na cara das pessoas, a gente não tá vendo, então não tem como comparar, né? Porque eu sei que o meu nariz é grande porque o dela é pequeno, porque o dela é assim, eu sei como é o mais aberto porque eu vejo o seu, mas lá a gente não tá. Então não existe essa comparação. Então a minha referência até então é a minha. Aí depois, quando eu vejo da minha mãe, ou da minha irmã, ou da minha prima, é que eu começo a olhar, aí não é igual a mim. Aí você começa, aí você vê um filme, ou uma revista, aí você começa a fazer. Revista é muito Photoshop, né? Não apenas revista. Hoje, com a internet, você tem umas fotos mais reais. E outra coisa, a mulher não tem hábito de se comparar, né? Você até pode dar uma olhadinha acima de canto de olho. Homem não, homem fica lá se exibindo com os amigos, né? O homem é mais despojado nessa parte. E mulher não, mulher é muito reservada em tudo. Até a mãe, né? Chega uma certa idade, às vezes a menina não quer mais mostrar a vulva pra mãe. Você não tem esse acesso quando elas começam o desenvolvimento. Eu agora fiquei com uma curiosidade. Você falou dessa menina de 11 anos. A vulva, ela continua crescendo, assim, tem um período da vida? Como é que funciona? É o mesmo crescimento que o menino tem, né? Que cresce testículo, cresce pênis, ele cresce em comprimento, depois ele vai engrossar. E eu digo assim, é que nem a mama. A mama, o útero, os ovários e a vulva é dependente do nosso hormônio estrogênio. Então, se a mãe, tá perto de menstruar, eu digo, olha pela mama. Quando a mama já está na fase grandinha, é porque o útero também já recebeu aquele mesmo hormônio e ela já vai menstruar. Assim a vulva. Então ela vai crescer e a mama, até quando a mama
cresce 18, 19, assim, a vulva, né? Então, vai ter aquele crescimento. Claro, se usar hormônio, depois vai cresce mais, mas não, vai. E o que acontece durante o parto, na gravidez? O que acontece na gravidez? Ah, mas depois da gravidez ficou feio. Engordou muito na gravidez, os lábios engordam, porque eles ficam gordinhos, porque ele fica gordura praticamente. Sim. O lábio. E aí, depois emagrece, ele fica flácido, né? Não é porque ficou maior, é porque engordou, é que nem a mama. A mama cresce. Então, a mama ainda tem amamentação, mas geralmente o paciente engorda, ela cresce, depois murcha, fica flácida. É a mesma coisa, mas não tem um crescimento assim contínuo. Ah, mas depois do parto ficou feio. Ficou feio porque engordou, emagreceu, né? Teve estímulo hormonal. Outro questionamento, que é uma dúvida que não quer calar. O tempo de uso também pode mudar isso? Aumentar ou diminuir? Tipo, uma profissional do sexo, teoricamente, utiliza muito mais do que... Na verdade, o uso, é da vagina, né? A parte vulvar, não. O que vai fazer é que nem assim, tem pacientes que têm, mulheres que têm o parceiro com o pênis muito grande. Então, elas vão ter a vagina mais dilatada, porque todo dia, né, aquele pênis grande e vai dilatar. E tem parceiros que tem o pênis menor, não vai dilatar tanto. Sim. Mas assim, vai estragar a vagina? Não. O que estraga a vagina é o parto normal, né? Minhas colegas obstetras que me desculpem. Mas assim, a vagina que teve um parto normal não é igual à vagina de quem não teve. Claro que vai ter variação. Eu tenho paciente que tem 3, 4 filhos e tem uma vagina que tá boa. Não é a mesma, mas tá boa. E tem umas que tiveram um filho e a vagina tá arregaçada, né? Então, assim, independe do... o médico foi bom, não foi bom. Não, é questão de estrutura, de musculatura, do né? O tamanho da criança também? Então, muito. Né? Quem pare um filho de 4 filhos, de 4 quilos. Acaba, arregaça, não tem como. E eu acho que cada um, e principalmente esse momento do parto, no caso do casal, quem tem que decidir é a mulher. É a mulher, né? Então, ok, vamos ser parceiros, escolher o nome, escolher a cor, escolher qualquer coisa. Mas na hora do parto, quem vai sentir sou eu. Então, acho que tem que ser uma coisa do... Homem geralmente não interfere muito nisso. Mas tem uns que acham, por exemplo, que como vai ter algum prejuízo... Só se pensar no financeiro. Se bem que hoje... Não, mas o prejuízo é esse. Que nem assim no parque, né? De diversão, de repente, né? Não, e aí eles não querem ou tal, enfim. Mas eu na minha cabeça funcionou desse... Eu tenho... Os meus 2 filhos foram cesarianos. Pra mim também. Se a medicina as colegas me desculpem, mas pra mim parto normal é cesárea, não tem? E eu dizia assim para algumas amigas, eu falo, gente, a medicina evoluiu para tudo. Eu acho que inclusive para o parto. Mas isso é natural, é um parto natural. Ok, e se você quer ter, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu pensei assim, se eu tenho a possibilidade hoje de ter meu filho com segurança, passar por um processo para tirá-lo tranquilo, onde também eu vou ter uma recuperação, né? Tranquila, porque, mas você não vai... Eu tive os meus filhos, eu dei o primeiro banho, eu fiz tudo com os meus filhos. Eu não fiquei na cama, morta, sem poder. Com 7 dias de cesárea, peguei meu carro pro hospital tirar meus pontos. Eu com 11 dias fui pro cinema. E o que eu falo sempre, os perrengues que eu tive, os estresses que eu tive em trabalho de parto, foi em parto normal. Todos os estresses. Porque assim, a gente faz muito parto, né? E os partos que eu lembro foram os partos normais. Foram aqueles partos que tu, assim... quase me arrependi, dizendo, chega numa hora que não tem mais como você, né, o nenê tá lá embaixo, não sai, não tem como mais fazer cesárea, ele tá lá no canal do parto, tá lá. Então assim, todos os partos que eu lembro hoje são os partos normais, não lembro de um estresse que eu tenha passado com cesárea. Pode ter dado infecção, aberto alguma ferida, pode. Mas assim, tudo que tá dentro já do teu controle. Mas aquele estresse de tu tá assim... Atenção, né? De você não ter o controle, exato, não saber o que é que vai... Não depende mais de você.
né? Então, assim, os estresses foram parto normal. Então, eu ainda gosto da cesariana. Fisiologicamente, você tem, né, que o bebê tem que passar pelo canal de parto, tem que entrar em contato com as bactérias maternas para você fazer todo, aí agora com a medicina integrativa, né, fazer toda povoar a pele do bebê com as bactérias boas e o trato gastrointestinal com as bactérias da vagina, tudo isso, né, é mais natural. Mas o que eu tenho a dizer é que os estresses que eu tive foi sempre com o parto normal, né? E porque a mãe queria parto normal e que ia tudo bem, e lá na reta final me estressou. Isso eu conversar com as minhas colegas obstetras também vai ser assim, né? Então é muito discutível. É um assunto. Mas você falou agora um pouco da medicina integrativa. Eu queria aproveitar para a gente puxar um pouquinho também sobre isso, o que de fato é. Né? Eu acho que é algo que tem começado a se falar com mais constância agora, e acho que muita gente está ouvindo isso pela primeira vez, de repente. O que é a medicina integrativa? Então, o próprio nome está dizendo integrativa. Então, você integra o ser como um todo, e a gente é um ser todo conectado. A gente, quando na faculdade, a gente aprende por partes. A gente estuda a cabeça, o aparelho gastrointestinal, o outro, né, o ortopedista vai para lá, só estuda os ossos, né, como corrigir as fraturas e os problemas. Aí tem o reumatologista, tem o cirurgião geral, tem o pediatra, tem o oncologista, tem o nefro, tem o cardio, e cada um só sabe da sua área. E a medicina integrativa não, ela sabe de tudo, porque quando chega lá uma paciente no meu consultório e que eu peço os hormônios e eu quero fazer reposição hormonal, que é uma coisa que eu indico e que é excelente, depois a gente vai falar sobre isso, eu tenho que saber como é que está a tireoide dela, eu tenho que saber como está a suprarrenal, porque não adianta eu repor um hormônio do ovário, e que o nosso ovário tem 3 hormônios, eu sempre falo, que é a testosterona, que a maioria das pessoas acha que testosterona é hormônio de homem, não é hormônio de mulher também, só que mulher tem 1/10 do que o homem tem, então por isso que é importante a gente repor testosterona, e não é só para ter libido, né? Não é só na parte sexual, é para nossa cognição. Mulher que tem testosterona baixa tem muita depressão, então assim, eu tenho que entender da suprarrenal, do cortisol, dos nossos hormônios da tireoide, T3, T4, e a gente passa lá, quando a gente está estudando, quinto ano, quarto ano, a gente passa pela endócrina, mas muito superficial, e a gente nem sabe mais como tratar, porque não trata mais. Então chega lá paciente lá, e aí tá com T3 baixo, né? E o que eu vou fazer? Mandar para endócrino? Né? E é só corrigir o T3, e às vezes o T3 está abaixo porque ela está com nível de ferro muito baixo, e aí quando a gente sai da faculdade a gente não sabe nem interpretar exames, a gente vai aprendendo assim, né? Um passando para o outro, mas a gente não tem uma análise crítica. Quando a gente pega um hemograma, nós médicos, a maioria, vou dizer 98% dos médicos, pega o hemograma, vai olhar se o hematócrito está bom, se a hemoglobina está boa, se os leucócitos estão bons, se eles estão aumentados, vai ver se está com infecção aguda ou não. E plaquetas, né, que são 3 séries. Hoje não, hoje eu pego um hemograma e analiso todinho, né? Ali no próprio hemograma eu consigo ver se ela tá com a vitamina B12 baixa, se ela tá com complexo B baixo, e às vezes você não tem anemia ali no hemograma, mas hoje eu sempre peço hemograma e ferritina, porque às vezes ela não está com anemia, mas com estoque de ferro baixo. Então, a gente tem que repor ferro, sim. E a maioria dos colegas vai dizer, mas por que essa doutora está repondo ferro se ela não tem anemia? Ela tem a ferritina baixa. E a principal causa de hipotireoidismo nas mulheres é ferro baixo. E aí, se você não tem essa visão integrativa da coisa, você vai lá, os hormônios da tireoide estão abaixo, você toca o hormônio da tireoide. Não, você tem que corrigir o ferro, você tem que corrigir o magnésio, você tem que colocar iodo, né? E aí você nutre a tua tireoide e ela começa a funcionar. E como o homem não tem problema, porque ele
menstrua. E mulher, a principal causa de anemia, na verdade, na mulher é o sangramento. E hoje, com as mulheres cada vez mais tendo endometriose, que é um outro, na verdade não é uma pós, mas eu fiz um curso mais específico para tratamento de endometriose, e hoje meu consultório é muito focado em endometriose, porque assim, a doença que aumenta muito, 10% das mulheres brasileiras têm endometriose, e elas sangram muito, e elas acabam tendo hipotireoidismo pela deficiência de ferro, e muita gente não sabe disso, aí vai lá, dá um remédio, aí manda para endócrino, passa um remédio para tireoide e ninguém corrige o ferro. É aquela mulher que sempre tá cansada, tá exausta, tá desmotivada, porque o ferro tá baixo. Então a medicina integrativa nos abre essa visão da coisa, porque você começa a estudar tudo de novo, você volta lá para a base da medicina, você começa a estudar bioquímica, né, que é uma matéria que a gente teve bem no início da faculdade, e a gente não sabe mais nada hoje de bioquímica, você volta a estudar tudo de novo, como é que funciona, porque a gente na verdade é movido a energia, e como é que faz essa energia, como é que faz os ATP, o que você precisa, né, e por que o nosso corpo oxida, né? Então, eu digo, coisas que a gente não falava na medicina antes, e hoje eu falo. E tem muita gente boa estudando, e aí quem não estuda acha que a gente está fazendo charlatanismo, e na verdade não é conhecimento. Que nem eu dizer, eu estou engatinhando ainda na parte da medicina integrativa, mas vou ficar muito boa nisso aí. Percebe-se. Então, e outra coisa, às vezes a paciente tem cortisol baixo, aí tu não sabe mexer com cortisol, né? E aí vai mandar para quê? Não, ele tá ali no teu consultório, que tá com todos os exames. Ah, mas doutora, por que pediu tantos exames? Eu pedi exames porque eu sei o que eu estou procurando. E aí eu já no colega, mas por que ela pediu? Por que tá passando isso? Por que pediu isso? Eu digo, eu sei porque pediu, né? Hoje a gente tem muita deficiência de magnésio, de selênio na nossa alimentação, e falta esses nutrientes. Faltando esses nutrientes, o teu corpo não funciona, a tua célula não funciona, não produz energia, e aí você tá lá sem energia, e aí passa um antidepressivo, aí não consegue dormir porque teus hormônios não estão bons, e porque teu magnésio tá ruim, aí você tem cãibra, você não sabe por quê, você não tem um sono bom, você não sabe por quê, e aí quando você repõe os nutrientes, você fica boa. É que nem eu falo assim, principalmente as agricultoras, né? Eu digo assim, é que nem o solo. Experimenta plantar o soja lá na terra e não botar o teu potássio, o teu nitrogênio. A planta não vai crescer, não vai ser produtiva. Até cresce, mas não, né? A produtividade não é boa. Assim é a gente. A nossa produtividade não é boa. A gente não tem energia, não fica feliz, não dorme, não tem disposição. E aí a gente chega pessoas lá assim e dizer, meu desejo sexual tá ruim, minha libido tá ruim. Aí quando você vai olhar lá, a ferritina dela, 9. Eu disse, claro que não deve ter desejo sexual. Meu cabelo tá voando da cabeça, né? Sim. Porque aí vou passar, aí só a única coisa que passa é zinco, mas a principal causa de queda de cabelo na mulher é ferritina baixa. A hora que você repõe ferro, o cabelo volta. Sai daqui amanhã fazer um exame de ferro. Porque na verdade o nosso cabelo e a gente, mas tu não é dermato, não sabe nada disso, mas a gente vai na integrativa, a gente sabe. Então a primeira paciente com queda de cabelo, com certeza ela tem deficiência de ferro, de zinco, magnésio, selênio, sedosa, tá tudo lá embaixo. Você repõe, o cabelo dela volta. Porque o cabelo é a coisa mais supérflua que a gente tem no corpo. Porque o corpo vai dar primeiro, ele vai reservar tudo pro cérebro, coração, sangue, todo o ferro que tem vai pro sangue. Sim. Então, por isso que a última coisa a aparecer é a anemia. E o cabelo já se foi, porque não está recebendo o ferro, ele não tem, ele é supérfluo, a unha fica ruim, né? A pele fica ruim, você fica cansado, você só quer dormir. Como é que tu vai ter desejo sexual se você não tem energia? Teu corpo reserva tudo pro vital. Então, um paciente cansado, ferritina baixa. E isso é uma das coisas que a gente vê. E é impressionante como ainda existe um preconceito em relação a essa questão hormonal, né? Imagino que tanto para o médico, até entre vocês, porque às vezes eu faço já há algum tempo, a gente tem um olhar para isso, mas eu sinto, às vezes vou num outro médico e na hora que comento qualquer coisa desse tipo, mas por quê? Por que você olha isso? Então, você não precisa, né? Entra para uma linha, então você tem que falar com o médico já, será que ele tem exatamente. isso ou não? E assim como
As pessoas do convívio. Você não tá tomando nada não, né? Você não vai fazer, então assim, um preconceito com... Você sabe que isso dá câncer, né? Porque, na verdade, esse preconceito veio dos hormônios antigos, que, na verdade, não deveriam nem ser chamados de hormônios. São drogas sintéticas que imitam o hormônio. Então, hoje, eu faço reposição hormonal com hormônio bioidêntico. O que é bioidêntico, né? Ou isomolecular, que é a mesma coisa. É o hormônio que tem a mesma estrutura que o teu ovário fazia, né? Então, quando a gente fala em reposição hormonal, logo pensa em hormônios do ovário, né? E, na verdade, quando a gente faz reposição hormonal, a gente pode repor hormônio... Por que ninguém tem medo de repor hormônio da tireoide? Por que ninguém tem medo de repor hormônio da suprarrenal? Hormônio do pâncreas, que é a insulina? É um hormônio. Aí criou-se esse mito, né? Porque há uns 25 anos atrás teve aquele estudo do WHI, que foi feito com hormônio sintético, que era o Premarin na época. E Premarin, o que é Premarin? É um acrônimo do hormônio de égua prenha. É o que davam para as mulheres, hormônio de égua prenha. Claro que ia dar BO, né? Por quê? E além do mais, usavam só hormônio sintético, imitando estradiol sem progesterona, e claro, em gordinhas, e aí teve um monte de câncer de endométrio, né? Então, uma coisa assim, que quando eu digo assim, quem tem que fazer reposição hormonal em mulher é o ginecologista, só que muitas vezes eles não estão preparados. Inclusive, sobre a reposição hormonal, eu converso com meus colegas, né, ginecologistas, né? Tem que se atualizar, pessoal. A gente está perdendo a nossa área de atuação porque, na verdade, a gente ficou para trás, né? Porque a gente vem de uma formação lá porque hoje ainda a faculdade e os professores de residência nos ensinam a passar hormônio sintético, porque eles são patrocinados pelos laboratórios. Ainda tem isso, né? E porque quando você usa um hormônio bioidêntico, é que não tem bioidêntico na farmácia para comprar, a gente tem que mandar manipular, ou a gente usa em implantes que também são manipulados. Porque a indústria não ganha dinheiro sobre o hormônio bioidêntico, porque porque a regra é assim, se existe na natureza aquela substância, o laboratório não pode patentear. Então, o que ele pega? Ele pega lá o hormônio e põe uma molécula, né? É o que nem o anticoncepcional, é etinil e estradiol. Bota um etinil, estradiol monohidratado, ele bota uma molécula lá para hidratar, para não ser igual da natureza, eles podem patentear e ganhar. Então, quem patrocina os congressos é o laboratório. Então, por isso que não se fala em hormônio bioidêntico e a gente tem que procurar fora, porque é totalmente diferente. Inclusive, a progesterona, ela protege contra o câncer de mama. Então, falar hoje que hormônio dá câncer, só se a pessoa está usando hormônio sintético, que é o caso da pílula anticoncepcional. Então, a mulher passa 20, 30 anos tomando uma pílula anticoncepcional, que são 2 hormônios sintéticos ruins e que tem trabalhos que mostram que aumenta índice de câncer de mama, sim, né? E aí, quando chega lá na menopausa, não pode usar um hormônio bioidêntico. E ela vai ter câncer de mama aos 40, aos 42, porque usou pílula a vida inteira. Foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Então, até por isso que eu estudo muito hormônio, né? Eu tomei anticoncepcional a vida inteira, todo mundo tomava, era ótimo, era bom, o laboratório patrocinava, não sei o quê. Hoje não, hoje eu tiro o anticoncepcional de todas as minhas pacientes. Eu digo, quer tomar? Toma, mas sabe dos riscos, entendeu? Então, assim, se é por um curto prazo, tudo bem, mas assim, quando eu cheguei aqui na Bahia, eu achava tão engraçado, assim, que não tinha paciente com câncer de mama, há 20 anos atrás não tinha, era muito raro. E eu vinha de um local, né, tanto na minha residência médica, a cirurgia que eu mais fazia era mastectomia, porque assim, o índice de câncer de mama lá é muito alto. Alimentação. Claro, a alimentação também contribui, as gordinhas têm mais chance, mas é o uso do anticoncepcional. Hoje eu vejo isso. Então, tem diversos trabalhos mostrando. E, inclusive, o estradiol, ele tem, né, o que causa o câncer de mama? Quando você toma um hormônio sintético, os metabólitos, é o resto que sobra da metabolização, que ele vai para uma via de formação que forma metabólitos tóxicos e que vai lesar o nosso DNA. E o hormônio bioidêntico, ele tem a via de metabolização e aí ele tem um produto, um subproduto que, na verdade, ele
protege a nossa mama. E tem laboratório já estudando isso para usar essa medicação, que é um metabólito do estradiol para prevenção de câncer de mama. E a progesterona, que hoje a gente usa nas mulheres na menopausa, também é protetor de câncer de mama. Né? Então, quem falar que hormônio dá câncer de mama, ou está falando dos hormônios sintéticos, né? Ou não está atualizado. Então, assim, eu falo sempre com meus colegas nos encontros que a gente tem, se atualize, gente. O que eu posso explicar, eu explico. Mas, assim, tem que se atualizar, tem que fazer curso, tem que sair da caixinha, tem que ampliar os horizontes. E a rede social tem ajudado muito. Isso, né? Felizmente hoje sim, né? Tem muita gente boa falando e a gente e professores, né? Que dão curso, professores renomados, o pessoal da medicina integrativa também tem assim nomes excelentes no Brasil. Hoje a gente tem Ítalo Rachid, a gente tem André Vinícius, que faz o curso REM, aí que todo mundo conhece, tem o Dr. Vitor Sorrentino, que é o que eu estou fazendo a pós-graduação, assim, e todo mundo, né, faz reposição hormonal e são pessoas que estudam muito, que têm acesso a trabalhos científicos. A primeira coisa que a gente vai falar com um colega que não gosta de fazer reposição hormonal, mas e tem evidência científica? Tem. O problema é que as pessoas não leem. Né? Não leem, se você for atrás, e se você for só olhar o que o Congresso Brasileiro de Ginecologia mostra, eles não vão mostrar, porque eles são patrocinados pelas indústrias que produzem hormônios sintéticos. E a pílula anticoncepcional, hoje os laboratórios que vendem pílula nem vão mais lá no consultório, né? Já sabe, porque de tanto eu falo mal da pílula. Mas eu falo de carteirinha, porque eu sei, eu tomei muitos anos, eu estudei, e eu sei das consequências. Então, estou bem tranquila para falar sobre isso. E eu acho bacana esse momento que eu percebo, né? Óbvio, não ser da área, mas ser paciente e ver como vocês hoje tratam a saúde, esse cuidado, né? A gente tinha a ideia de vou para o médico porque eu estou doente. Exatamente. Né? O ginecologista ainda tinha uma parcela de mulheres que não, doutora, eu vou lá fazer o meu preventivo. E o que é o preventivo? Exatamente só o preventivo do colo do útero, que foi muito bom. Mas assim, a gente faz a prevenção do câncer de mama. Na verdade, câncer de mama, a prevenção não é a prevenção, é um diagnóstico precoce. Quando você faz uma mamografia, é já para você detectar se tem ou não tem. Né? E quando tem, é um diagnóstico precoce. Então, mamografia é para diagnóstico precoce. Você fazendo o diagnóstico precoce, você tem um tratamento curativo, né? Hoje o câncer de mama é totalmente tratável. Existem uns casos bem raros, que é mais difícil e tal, mas a maioria, se diagnosticado precocemente, ele você vai fazer o tratamento e vai ficar curada. E o que é a prevenção? A prevenção é você prevenir para você não ter, né? Então, a mamografia não faz você não ter, você faz a diagnóstico. Então, qual é a prevenção para câncer de mama? É estilo de vida. E isso a gente bate muito na tecla da medicina integrativa, estilo de vida. Então, você tem que ter um bom sono, uma boa alimentação, você tem que ter os hormônios naturais, não ingerir hormônios sintéticos, né? Outra coisa é que o câncer de mama, assim, cientificamente, tem trabalhos mostrando que a mulher tem muito essa coisa do meio onde ela vive. Então, mulheres que têm casamentos ruins, mulheres que perderam filhos, mulheres que são muito estressadas, elas têm mais câncer de mama. Né? Então, assim, se você fizer uma estatística e pegar todas as mulheres que tiveram perda de filhos jovens por morte violenta ou por doença, alguma coisa, grande parte delas vai ter o câncer de mama. E mulheres em casamentos que são casamentos abusivos, elas têm câncer de mama. Então, assim, a gente é um conjunto de coisas. Aí todo mundo, mas eu tenho alguém na família que tem câncer. A genética é o mínimo que interfere no câncer de mama, mas é alimentação, né? E aí inclui o uso de medicamentos e também o meio onde você vive. Então, se você está numa família que é uma família tóxica, um parceiro tóxico, todo mundo só fala de coisa ruim, então isso leva a mulher a ter não só de mama, mas todos os outros tipos de câncer. Então, por isso que hoje a medicina integrativa, se alguns anos atrás você fosse no médico e pedisse para a paciente fazer meditação, né? Esse médico aí
né, inventando coisa. E hoje a gente sabe que meditação melhora muito o índice de doenças cardiovasculares. E hoje a gente tem, eu acho que a especialidade que mais entrou na medicina integrativa é a parte da cardiologia. Outra coisa também que eu falo e às vezes sou criticada, é claro que ninguém vai parar de tomar seus remédios, né? Mas o remédio do colesterol, né? A gente até como ginecologista, a gente todo dia recebe visita de laboratório para a gente passar remédio de colesterol. E aí o que a estatística mostra? Qual a principal causa de morte hoje ainda no mundo? Doenças cardiovasculares. Então, se o colesterol fosse o vilão da história, quem tomasse remédio para baixar o colesterol não ia morrer mais. E a maioria das pessoas que têm infarto estão tomando remédio para colesterol. Por quê? Porque elas não mudaram o estilo de vida. Não é o remédio que baixa o colesterol que vai salvar elas, mas sim a mudança do estilo de vida. Então, às vezes, meditar é melhor que tomar um remédio. Então, a gente tem um entendimento, que sempre eu digo assim, quando eu estava na faculdade, quando terminei, 240 era o nível normal de colesterol. Depois passou para 220, agora é 200 e estão falando em baixar para 180. E quantos milhões de pessoas estão tomando remédio de colesterol hoje? Baixou a incidência de infarto? Não, só aumentou. Quer dizer, então o remédio não tá fazendo efeito, né? Então, assim, claro, não é só isso, não estou dizendo para ninguém parar, mas quando a gente analisa os exames, que a gente vai ver insulina, vai ver triglicéridos, a quantidade de colesterol oxidado, às vezes você não precisa tomar aquilo ali. E outra coisa, às vezes mudar o estilo de vida, mudar o que você... E outra coisa, o vilão não é a gordura, o vilão é o carboidrato, é o doce, né? O alimento processado. Hoje, tanto que os mais naturalistas, o da medicina integrativa, estão dizendo, use banho de porco, pode comer carne, não pode comer carboidrato, né? O glúten, né? Outra coisa, mas por que todo mundo comia glúten e hoje não pode? Porque o glúten vem do trigo, então tudo que tem glúten, o trigo é o que mais tem glúten. Tem outras coisas que tem glúten, cevada também tem glúten, mas o trigo de 40, 50 anos atrás era um trigo mais mole e ele foi modificado geneticamente. Então ele tinha lá 19 pares de cromossoma naquele glúten, hoje tem 40 e tantos. Então é uma proteína muito grande. Quando ela chega no estômago, o estômago não consegue digerir. E essa proteína vai grande para o intestino e ele lesiona, inflama o nosso intestino. Então é o que a gente chama hoje de intestino permeável, os leaky guts, muito falado na área da integrativa. Não sei se os outros colegas já viram falar, mas se algum médico estiver ouvindo, às vezes nunca nem ouviu essa palavra. Intestino permeável, intestino inflamado. E a palavra hoje de doença é inflamação. A maioria das doenças crônicas degenerativas, Alzheimer. Hoje Alzheimer é considerado o diabetes tipo 3. Por que tem tanto Alzheimer? Não é porque as pessoas estão vivendo mais, porque estão comendo mais açúcar. E açúcar você vê que é o grande desencadeador de Alzheimer. E as doenças inflamatórias, endometriose, paciente com fibromialgia, artrites, dores articulares, são todos pacientes que comem muito glúten. Então, se tirar o glúten da alimentação, você melhora a dor assim de um mês para o outro. É tudo que a gente vai ingerindo, né? A alimentação desde óbvio, do industrial dos pacotes, né? É o que até a gente o diz. Que a gente come, que a gente acha que vem é natural, orgânico, que vem aí... Mas ainda assim, a regra é comer mais o que a gente tem que descascar e menos o que a gente tem que desembalar, porque a indústria, e quando você tem um alimento que fica lá 3 meses, 6 meses na prateleira e não estraga, e um leite que você tira da geladeira, fica lá e não estraga, é porque tem muita química lá dentro, e a gente está ingerindo aquilo ali. Não precisa ser tão esperto para poder... Exatamente, né? E claro que mas assim, mesmo assim, os alimentos, né, que a gente compra, que vem, né, no mercado, vem com muito agrotóxico, mas pelo menos é um alimento, né, que é fibra, tem vitaminas e tem tudo isso. E hoje tem gente que não come nada que não seja embalado, né? A praticidade, né? Meu tempo é curto, e aí vai pra criança, vai pra todo mundo. Tudo que vem em caixinha, os todinhos, Nescauzinho, suquinho de caixinha, meu Deus, é um horror. A gente tá chegando já pro final, mas eu queria fazer uma pergunta sobre... Falou-se muito em mulher,
né? O tempo inteiro, até acho que por conta da ginecologia e tal, da íntima, mas também faz atendimento, nesse caso que a gente está falando já da medicina integrativa, faz também atendimento para homens? Na verdade, eu digo assim, eu não atendo homens, eu atendo os maridos, né? Porque as mulheres sempre têm preocupação com seus parceiros, então elas começam a fazer o tratamento, ficam bem dispostas. Ah, mas o meu marido tá lá, né? Ele já tá com 50, ai, não quer nada com nada, tá desmotivado, meio depressivo, aquele marido que só fica no sofá, né? O apetite sexual já tá um pouquinho baixo, e aí elas acabam trazendo eles. Daí eu disse assim, não, os maridos eu atendo, né? Porque a gente acaba tratando o casal, mas tem muito isso, né? E outra coisa assim que ficou faltando lá da estética, né? Eu não fiz ainda o curso, mas faz uns 2 anos que eu falo que eu vou fazer, que existe o aumento peniano também, né? Assim como a gente faz o aumento dos bumbuns, existe o aumento peniano, né? E essa semana até teve 2 maridos lá perguntando. Eu digo, não, eu vou fazer ainda. Sua hora vai chegar. E eu já falei com meus colegas urologistas, mas ninguém se interessou, eu digo, acho que eu mesmo vou fazer isso. Aí eu vou ter que dar um jeito também. Porque assim, eu falo, eu dou as dicas, mas ninguém quer fazer. Aí eu digo, tem curso, eu vou lá, né? Vou me atualizando. Ou seja, disposição e vontade de descobrir coisas novas e não parar, tá aí, isso é excelente. E imagino que as pessoas que estão perto de você devem beber um pouco dessa água. Alguns aproveitam mais, outros menos, mas é importante, doutora. Quero agradecer muito. Assim, a conversa vem fluindo, a gente vai se surpreendendo com várias coisas. Eu acho que a informação, quanto mais a gente poderia ficar mais 1 hora, né? Conversando. Eu achei que tinha passado uns 15 minutos. Com certeza, quando o papo é bom, é assim, mas obrigado, porque eu sei da sua agenda, da sua correria, e você aceitou prontamente, lindamente, na hora que eu falei, vou me organizar e vou, e assim fez. Então, tenho certeza que foi assim como pra mim, pra gente aqui do estúdio, então não ficou assim, encantado com as informações. Quem tá em casa, então, vai poder aproveitar. Espero que sim, né? Vai poder aproveitar bastante. Então, só coisas boas pra você, pra sua família, seus filhos. Pois eu gravo, né, assim, não sou muito assídua, mas de vez em quando eu gravo meus vídeos, né, e posto lá no meu Instagram, e quem quiser me seguir lá no Instagram é @, doutora Asta Adele. E eu tenho uns videozinhos lá que eu tento passar um pouquinho do conhecimento, né? Tem que ser vídeos curtos, porque senão as pessoas não têm assim muita paciência, mas alguma informação eu passo. Mas você mais assíduo agora. Ótimo. Eu vou agradecer, né? Agradecer a presença, como fiz. Agradecer a você que assistiu até agora, eu tenho certeza que você gostou. E agradecer aos nossos patrocinadores. É isso mesmo. A gente começa agradecendo e termina agradecendo. Então eu quero agradecer a Cheirinho Bom, que está aqui com a gente, fornecendo esse café, cappuccino sempre. A doutora Gabi Marinho, que cuida da minha pele. A Liz Mochbread, que o look é todo liso, então você já vai lá. Vai no nosso Instagram, já tem lá o look completo para vocês. Aproveita para conhecer a loja também, que vale a pena, se é que você não conhece a loja ainda. E a doutora Valquíria Ceruti, que cuida do meu sorriso. O apoio da Capelli e da Amiga Tô Pronta. Quarta-feira que vem a gente tem um novo entrevistado, novo programa a partir das 19 horas. Você já se inscreve aí, já deixa seu comentário, compartilha com o máximo de gente. Fica com Deus, quarta-feira que vem tem mais. Arrasa, né? Ela sensacional, a gente vai ouvindo.